é uma figura singular, uma figura extraordinária, esquecido demais. Então eu aceitei o convite muito honroso da doutora Loretina, do Instituto, e vamos falar aqui sobre o Antônio de Souza, o político e o escritor. Inicialmente, eu me pergunto, Antônio de Souza era um político duplê de literato ou um literato duplê de político? Eu acho que ele estava jogado na arena política por circunstâncias independentes da vontade dele. Eram circunstâncias do meio em que ele vivia, do regime, da confiança que ele tinha, o doutor Pedro Velho, né, organizador, né, do Estado republicano, e um homem extremamente poderoso. Então, ele escolhia os governadores no início daquilo que nós chamamos de oligarquia, né? Roberto Maranhão. E Antônio de Souza foi escolhido governador por Pedro Velho, ao que se diz por indicação de desculpa até para mostrar o celular aqui, que é do século XX ainda. Bom, então o Antônio de Souza foi você quer? Obrigado. Desculpe aí. Bom, afirmam que ele foi escolhido por Pedro Velho para ser governador por indicação de Evaldo de Souza, que era um deputado federal muito importante, intelectual, uma família ilustríssima, né? Ele era irmão de Alta de Souza e de Henrique Cassiano. Bom, mas antes de ser governador pela primeira vez, Antônio de Souza, ele foi promotor de justiça, quer dizer, promotor público naquela época, de Goianinha. Ele foi diretor do Departamento de Educação e Cultura, que hoje equivale à Secretaria, né, de Educação e Cultura. Ele foi nessa ascensão de degrau em degrau, que nós iremos ver aqui uma pequena cronologia sobre o político, né? Mas seria interessante, obviamente, começar mesmo do início, né? Onde nasceu Antônio de Souza, Antônio José de Melo e Souza. Nasceu em Papari, que hoje em dia é a cidade de Luísa Poletti, numa noite de Natal do ano de 1867. O pai dele era um senhor de engenho, um homem de muito poder lá em Goiânia, em Papari, porque ele era chefe do Partido Conservador. Quando houve uma fusão
pormenorizando, houve um cisma do Partido Conservador aqui na província, ou no estado, né, do Rio Grande do Norte. Uma parte do partido ficou sob a direção de Tarquínio de Souza, que era tio e padrinho de Antônio de Souza e irmão do pai dele. Não é? Ele passou a ser o chefão do Partido Conservador aqui no Rio Grande do Norte e, naturalmente, a sua família o acompanhava, né, como era costume na época. Bom, então, daí outra razão, outra circunstância que o levou para a política, mesmo sem ele ter grande vocação, né, para essa atividade política. Ele foi para Recife, muito jovem, depois de terminar aqui o curso primário, e se hospedou na casa do padrinho dele, o Tarquínio Braulio de Souza Maranhão. Tarquínio Braulio era nada mais, nada menos do que professor na Faculdade de Direito do Recife. Ora, todos vocês que conhecem a história sabem da importância imensa da Faculdade de Direito do Recife, né, como um polo de cultura, e não era apenas um polo de conhecimentos jurídicos. E Tarquínio, professor da faculdade, facilitou muito os estudos de Antônio de Souza lá na escola. Era o tempo de Tobias Barreto, que era o esplendor cultural da faculdade do Recife. Né? Tobias Barreto, germanófilo, tido como um escritor revolucionário, um filósofo, poeta, que depois a própria história desmentiu toda essa fama de Tobias Barreto. Hoje era um autor quase ignorado, e a gente sabe que todas aquelas ideias que ele teve e que importou da Alemanha não eram assim tão importantes para o Brasil quanto ele dizia, né? Quanto ele propalava, e era seguido fanaticamente por Silvio Romero, que era um grande crítico literário, autor, historiador literário, diria melhor. Autor, se não me engano, e professora Diva, professora Conceição, poderiam confirmar. Ele é autor, talvez, da primeira história da literatura brasileira, né? Com Silvio Romero. Depois foi do José Veríssimo, né? José Veríssimo. Bom, era um tempo de Tobias Barreto. E Antônio de Souza se deslumbrava com isso. Ele dizia que vinham alunos de outras classes para assistir às aulas de Tobias Barreto. Mestre, né? Era quase idolatrado, era um guru, podemos dizer assim, né? Como se não bastasse ter ter Souza, um tio professor da faculdade, tinha mais dois, uma coisa de despertar muito interesse, né? Uma irmandade tanto grande, e três desses irmãos eram professores da Faculdade de Direito de Recife, ao mesmo tempo, que era o Soriano de Souza. Eu acho que vocês já ouviram falar de Soriano de Souza, que, por exemplo, pelo menos em Pernambuco, é autoritário, assim,
termos de filosofia, principalmente em filosofia. E um outro irmão dele, que era o Braz Florentino. E, aliás, tanto o Braz Florentino quanto o Antônio de Souza, eles também eram políticos. O Braz Florentino foi, inclusive, o governador da província do Maranhão. Bom, era esse o meio em que Antônio de Souza se formou. Isso ele depois iria refletir no romance dele, que se denomina Os Moluscos. Aqui eu irei me referir oportunamente. Ele, nas suas memórias, ele conta episódios bem humorados do tempo em que ele, estudante lá em Recife, que veio de Natal, que era uma cidade muito atrasada, era quase uma aldeia. E a primeira coisa que ele se maravilhou em Recife foi com a machambomba. Eu acredito que talvez poucos aqui sabem o que é uma machambomba, né? Mas machambomba é apenas um trem urbano, um pequeno trem urbano. E ele disse que no dia que chegou, viu aqueles trilhos e ficou encucado, falava que hoje é emprego, para saber o que era aquilo. No dia seguinte ele viu a machambomba passar e ficou maravilhado. E achava que quando ela na curva da rua apitava, estava dando um aviso para ele correr para a janela para vê-la. Criou essa relação, né, quase sentimental com isso. E ele diz, ora, ele diz isso no livro de memória dele, que é Dois Recifes. Ele diz, eu pensava que uma estrada de ferro fosse uma estrada comum, só que calçada com placas de ferro. E ali eu estava vendo que não, né? Eram 2 trilhos e tal. Bom, ele foi um bom aluno, tal como já tinha sido no Colégio Pernambucano, que ele servia como monitor, que o professor às vezes tinha que ser retirado da aula e deixava regendo, né? E ele sempre saía muito bem. Bom, no final do século, ele se forma em Direito, né? Ele se forma em 1889. E então, como eu já disse, ele vai ser promotor em Goiânia, depois diretor da instrução, é eleito deputado estadual e depois nomeado procurador da República, depois sempre chamado, porque ele nunca postulava nada, ele sempre era chamado pelas qualidades invulgares que ele possuía, chamado para ser secretário do governo. Ora, o cargo de secretário do governo era assim uma espécie de primeiro-ministro naquele tempo, porque hoje, com atribuições bem reduzidas, seria um chefe da Casa Civil. Então, ele saiu-se muito bem como secretário do governo Pedro Velho, e isso foi talvez o que motivou principalmente a, digamos assim, nomeação dele a governador. Porque as eleições, vocês sabem que no tempo da República Velha, no começo, eram eleições a bico de pé. O cacique, né, que a gente chama aqui, no caso do Pedro Velho, quem ele quisesse
ele nomeava. Era um homem que ninguém avalia o poder que ele tinha aqui no Rio Grande do Norte. Bom, isso então influenciou grandemente para ser nomeado, uma falha aqui, governador, mas foi eleito, né? Mas foi para substituir Tavares de Lira, que anunciou o governo do Estado para ser ministro da Justiça, também indicado por Pedro Velho. Daí vocês podem ver o poder que ele tinha, né? Ele foi ministro da Justiça, depois ocupou outras pastas, foi no governo do presidente Afonso Pena, salvo engano. E Antônio de Souza completou um mandato com a renúncia de Tavares de Lira. Só governou um ano, né? Não teve a oportunidade de realizar grandes coisas. Mas morre o senador Pedro Velho. E quem é eleito para substituí-lo? Antônio de Souza. Quer dizer, cada vez ia subindo mais a sua estrela. No Senado, ele participou de comissões importantes, inclusive a Comissão de Relação de Leis, que deve ser uma espécie de comissão de Constituição e Justiça, né, de hoje em dia. Mas era um homem extremamente retraído, a ponto de ser conhecido como um excêntrico. A isso eu irei me referir, e vocês até talvez vão achar graça, dando episódios interessantes, né, desse aspecto do lado humano de Antônio de Souza. Estou sempre me referindo a Antônio de Souza, porque até então ele não tinha publicado nenhum livro dele. Só estreou na literatura com 61 anos de idade. Bom, Eloy de Souza dá um depoimento muito interessante, que está até nessa biografia que eu fiz sobre Antônio de Souza, e que depois 10 exemplares serão sorteados aqui com vocês, né? Eloy de Souza dá um depoimento muito interessante sobre a atuação do Dr. Souza, como ele era conhecido, lá no Senado. Havia lá no Palácio Morro, no Rio de Janeiro, que era a sede do Senado, né? Uma espécie de hall de entrada, que era quase um clube ali dos senadores. Antes das sessões, os senadores ficavam conversando, batendo papo, tomando um cafezinho. Antônio de Souza diz: Eloy, entrava hierarquicamente, sério, caminhava direto para o plenário, não falava com ninguém, se sentava lá na cadeira do plenário. E diz ele, nunca fez um pedido a um ministro, nunca procurou se aproveitar do cargo dele. Era um homem realmente fora de série, quando nós dizemos hoje em dia. Ele certamente, no Senado, ele não se destacou como orador, até porque ele não era isso, era um homem da palavra escrita. E também era difícil se destacar, porque o Senado de então era uma casa de sumidades. Basta dizer que um dos senadores era Rui Barbosa. Quer dizer, discursar num Senado em que havia oradores como Rui Barbosa era uma temeridade para um senador novo, né? Um orador de Souza. Mas participou de muitas comissões e, em suma, foi um senador correto. Se não foi extraordinário, foi bom, né? Então, na carreira política, o que ocorre em seguida é que ele é eleito governador
governador do estado pela segunda vez, porque ele, até então, ou melhor dizendo, já as eleições eram pelo voto direto. Embora fosse a PIB-DP, né, mas não eram eleições indiretas, desde o governo Ferreira Chaves, que eram eleições do voto direto. Bom, Câmara Escuro, no livro Governo do Rio Grande do Norte, ele faz um resumo das realizações de Antônio de Souza, né, no governo. Ele diz que ele priorizou a educação e a cultura. Ele, que é um homem extremamente inteligente e culto, como é óbvio, ele viu que é da educação, é de gente com educação que tudo acontece, não é? É Monteiro Lobato, educação e cultura. Eu relembro aqui aquela frase de Monteiro Lobato que diz que o país é feito com homens e livros. Hoje em dia se diria, muito justamente, é feito por homens, mulheres e livros. Né? Então, ele foi um governador exemplar. Hoje em dia, muito se fala nos governadores da República Velha. Se elogia Zé Augusto, João Martins, Roberto Maranhão, né, o Mecenas, e ninguém fala sobre o Antônio de Souza, ninguém mesmo. Não sei porquê. Ele era um homem, como eu disse, esquisitão, pegou essa fama. Os estudiosos da época não se debruçaram sobre a vida e a obra dele, e então ficou esse grande hiato. Somente se publicou dele um livro, como eu irei falar logo em seguida, que foi o Gizinho, mas ele tem 5 romances. Bom, priorizando a educação, como eu disse, ele fundou a Escola Normal de Mossoró, que era um estabelecimento para formação de professores. É uma coisa notável, né, na época. Depois foi fundada aqui em Natal também uma escola normal. A escola normal que me parece que hoje em dia equivale ao Instituto Kennedy, né? Se não me engano. Instituto Kennedy, que é uma espécie assim de algo superior para a formação de professores, que tem uma conotação de superior, não sei se. Bom, fundou também Antônio de Souza a Escola de Farmácia, em 1920 e pouco. Natal fundou uma escola superior de farmácia. É uma coisa de deixar a gente, não é, espantado com tanta, né? Tanto que ele se dedicou à educação, né, e à cultura. Inaugurou o grupo escolar Augusto Severo, que foi o primeiro grupo escolar do Rio Grande do Norte. É aquele grupo, ou melhor dizendo, é aquele prédio que, além de ter abrigado um grupo, abrigou também a escola normal, e está lá na Ribeira, ao lado do Teatro Alberto Maranhão. Está sendo restaurado agora. Felizmente, né? Felizmente. Bom, ele se interessou muito pela agricultura. Sempre voltou às vistas para esse terreno cultural, porque
era o seu métier, né? Desde muito jovem aqui, ele foi presidente do Centro Polimático, que foi, eu me referia logo em seguida, quando falar sobre o ativismo cultural que ele foi. Era um meio que ele gostava de viver, era uma cultura, né? Tinha uma biblioteca enorme, grande parte em francês, e boa parte se encontra aqui no Instituto, né, professor? Não é? E até um estudo universitário sobre essa biblioteca dele. Né? Ele falava correntemente várias línguas. E um fato curioso, tinha uma coluna no jornal A República em francês. Naquele tempo, hoje é muito de admirar, porque só se fala inglês, né? Mas naquele tempo o francês era a língua mais influente aqui no Brasil. Bom, o que mais ele fez, né, no governo do Estado? Ele não atrasou o funcionalismo. Não atrasou. Então foi bom. Na época velha, parece que foi o único governador que manteve o salário em dia. Ele teve muita sorte, porque o governador anterior, que era Ferreira Chaves, ele teve muito cuidado com a conjuntura econômica do Estado. Ele era um homem de visão, Ferreira Chaves, entregou um governo, um Estado, né, em boas condições. Para condições, e ele teve essa sorte, felicidade dessas ações. Não atrasou, portanto, o funcionalismo. Zé Augusto atrasou, João Laura Martins. Às vezes até eu ouvi uma conversa do meu pai, dizer, Zé Augusto atrasou, não gostava, sentiu no bolso, né? Bom, terminando o governo, o doutor Souza pretendia que o seu sucessor fosse Ferreira Chaves, que já iria governar pela terceira vez. Mas o doutor Souza não era político, ele estava na arena política, o sangue de político não lhe cobria, né, nas veias. E ele não conseguiu emplacar o nome de Ferreira Chaves. Mas eu acho que havia um motivo mais importante, né? É que esses governadores, até Antônio de Souza, toda a política que eles faziam se fundamentavam no ciclo açucareiro, que estava já então em declínio. O que a excederia era o ciclo do algodão, do seridó, em que José Augusto e Lamartine eram os líderes. Então, logicamente, foi a história que colocou José Augusto como governador, né? Apesar da habilidade que ele tinha, né? Foi, vamos dizer assim, um destino que a história forja, né? Vamos dizer. E ele parece que ficou uma quesilha assim, dele com José Augusto. O meu avô, João Vicente da Costa, ele foi oficial de gabinete de Antônio de Souza e também foi deputado estadual e líder do governo Antônio de Souza na Assembleia. Meu avô detestava José Augusto, mas detestava mesmo, era inimigo dele. Nunca perguntei o motivo,
Mas supunho, é porque Antônio de Souza, que é o guru de João Vicente, Antônio de Souza detestava, odiava José Augusto. Tanto que, quando José Augusto escreveu um livro sobre os colegas dele no Senado Federal, ele destacou assim, vários nomes, mas não de Antônio de Souza. A gente percebe claramente, né, essa briga surda, briga insultina que eles tiveram. Bom, gente, já para terminar aqui a parte da política, que a gente tem que falar, porque estamos aqui, embora seja um escritor que eu mais admiro do que o político, mas estamos aqui no Instituto Histórico, então precisa saber também o lado, né, da política, da história dele. Ele retirou-se com a vitória de João Augusto, mas era tanta a sua competência, não é? Como uma espécie de tecnocrata, que é a palavra que naquele tempo dele não existia, né? Nós podemos empregar hoje em dia. Tanta era a sua competência que, vindo a Revolução de 1930, que apagou assim com uma borracha de quadro negro a República Velha, né? Vamos dizer assim, Antônio de Souza foi convidado pelo interventor, o primeiro interventor, para ser o secretário-geral do Estado, que era uma espécie de vice-governador. E como o interventor, ele estava constantemente indo para o Rio de Janeiro, tratar de assuntos, Antônio de Souza assumiu inúmeras vezes, passava 2, 3 meses governando, já depois da Revolução de 30, que é uma coisa extraordinária, né? Porque havia o que nós chamamos eles chamavam não lembro como é que se chamava o Revolução de 30, os partidários da República Velha. Eram qualquer coisa, uns corroídos. Carcomidos, exatamente. Obrigado, professor. E, apesar disso, que a gente era para supor que Antônio de Souza fosse um carcomido, mas não, foi chamado para governar o Estado, etc. Em algumas ocasiões, né, na ausência do interventor. Bom, o certo é que ele se aposenta como consultor-geral do Estado. Eu acho que como ele era muito pobre, não tinha como se manter, apesar de todos esses cargos que ele ocupou, porque era a honestidade em pessoa, e era um político, mas era assim. Ele foi nomeado consultor-geral do Estado e se aposentou pouco tempo depois. Então ele passou a se dedicar às letras. Isso, e naturalmente, depois do período da interventoria. Em 1936, Antônio de Souza, já conhecido como Policarpo Feitosa, ele, em 1936, nessa situação, fundou-se a Academia Norte-Grandense de Letras. Ele não foi chamado, e se foi, ele recusou. E não podia ser de outra maneira, porque
a academia fundou sob a égide do governador, que era o Fernandes, né? Rafael Fernandes. É. E um ano antes, em 1935, tinha havido uma campanha política que foi uma verdadeira guerra entre o interventor Mário Câmara, de quem Antônio de Souza era o vice, e Rafael Fernandes. Então, todo aquele pessoal que fundou a academia era muito ligado mais a Rafael Fernandes. Por isso, eu suponho que Antônio de Souza não quis entrar. Agora, em 1947, aumentou-se o número de imortais, entre aspas. Antônio de Souza, que tinha falecido em 1955, não foi escolhido como patrono de uma cadeira, que eu acho uma injustiça imensa. Né? Ele tinha tudo para ter sido escolhido. Não havia mais nada, nenhuma incompatibilidade política entre ele e os acadêmicos, mas ninguém lembrou-se dele. Ele era uma das pessoas mais injustiçadas da história, né, do Rio Grande do Norte. Ele foi morar em Recife. Ele, distanciado da política, foi morar em Recife. Já tinha publicado Flor do Sertão, que é o primeiro romance, que é de 1928. 28. Ora, em 1922, tinha acontecido a Semana Modernista. Antônio de Souza era um espírito tremendamente conservador. Ele era uma grande figura humana, super inteligente, como vocês todos supor, mas tinha esse defeito, extremamente conservador, o que só se compreende se nós voltarmos no tempo e observar como era o ambiente, como era a época, né? Ele, em 28, escreveu Flor do Sertão, que é um romance rural, como o nome está dizendo. É uma história de amor, um pouco água com açúcar, como se costuma dizer, mas ele é muito hábil na pintura de paisagem, costumes, usos do sertanejo. Não entrou no movimento modernista, nem poderia entrar, né, com a mentalidade conservadora que ele tinha, e por isso a gente poderia usar até uma expressão irônica, assim, de dizer que ele perdeu o bonde da história. Porque se ele, com o talento que ele tinha, se ele tivesse aderido ao modernismo, seria hoje conhecido nacionalmente, com certeza. Nacionalmente. Mesmo assim, ele, no segundo romance e no penúltimo, que esses romances foram Gizinha e os Moluscos, ele alcança momentos muito altos e foi elogiado assim por críticos como João Ribeiro, como Agripino Guerra, Medeiros Albuquerque. Nesse tempo não havia Aurolinho, não havia Franco Coutinho, não havia Luiz Martins. Os críticos dominantes eram esses que eu acabei de dizer.
E eles fazem elogios rasgados aos romances de Policarpo Feitosa, especialmente esses dois. E Medeiros Albuquerque chega até a exagerar, dizendo que Flor do Sertão é um romance magnífico. Não é. Se você lê, você vê que não é. Mas Gizinha foi reeditado, eu acho que foi em 1965, provavelmente por influência ou da determinação de Hélio Galvão, que era presidente da Fundação José Augusto. E Gizinho disparou, porque é um romance estudado, até há pouco tempo foi apresentada uma dissertação de mestrado sobre Gizinha. Nós temos estudos no mais alto nível sobre Gizinha, até mesmo professores que estão aqui presentes escreveram sobre Gizinha, e outros com certeza. Racine Santos publicou no Diário de Natal um artigo que é um verdadeiro ensaio sobre Gizinha. Tanto que a mestranda, professora Ana Terra, ela transcreveu um texto inteiro do ensaio de Racine na sua dissertação de mestrado e sobre Gizinha. Nesse texto, ele diz que ele fala um assunto que não poderia fugir e que a mestranda, professora da Terra, foca especialmente, que é a condição da mulher na sociedade. Porque Gizinha é um romance, é o drama conjugal de Adalgisa, que tinha esse sobrenome, esse apelido de Gizinha, e de Julinho Silveira, que era uma figura, portanto, não tinha nada na cabeça. Não. E Gizinha era uma mulher assim, ousada para a época, ela tomava certas atitudes que escandalizavam aquela sociedade preconceituosa e discriminava a mulher com essa herança, né, judaico-cristã que perdurou, que vem perdurando, infelizmente, mas que esse combate, e com certeza terá um fim, que é a discriminação contra a mulher. Né? Bom, ela era assim, mas no romance Policarpo Feitosa, apesar de descrever todas essas suas atitudes, as atitudes da melindrosa, como era o Júnior chama na época, né? Ele deixa Gizinha numa situação conformista. Gizinha, talvez para satisfazer o ditame, né, da sociedade que ela vive, ela se conforma com aquela sujeição que ela sofre com o matrimônio. Aí não é de surpreender porque o Odisseu é extremamente conservador, né? Eu disse para vocês. Mas ele, além de Gizinha, tem dois momentos que para mim são antológicos. Um lembra muito aquele conto de Machado de Assis, que é Uns Braços. É um amor tolhido entre uma dona de casa de certa idade e um rapazinho que se hospeda na casa dela. O rapazinho apaixonado pela senhora, que é casada e vive com o marido também na casa. Ela, bom,
Não vou contar, porque a crítica moderna, inclusive, não recomenda que se conte enredo. Né? E o que é fato é que lembra Machado de Assis, nos braços, que é aquela sutileza, um lirismo, assim, um humor também, que é uma página que, com certeza, Machado de Assis assinaria, não tenho a menor dúvida, se pudesse. Né? E outra página ontológica também dele é a descrição que ele faz da Serra Caiada, que é uma excursão que Gizinha e o marido fazem a Serra Caiada. Ele descreve a serra, a escalada da serra. Em termos de literatura descritiva, é um dos mais altos momentos da literatura brasileira. No meu modesto entender. Eu acho que professoras e professores, eu acho, concordam, né, com isso. Bom, aí depois de escrever esse romance, que também foi analisado por vários escritores, além de Racine, professora Conceição Flores, professora Diva, e outros, Tiago Gonzaga também, e professor Zé Luiz Ferreira. Ele escreveu, eu vou apressar porque nossa, já estou me estendendo, tomando a paciência de vocês, abusando. Então, ele escreveu Alma Bravia, que é um romance também passado no sertão. É um drama de amor, mas com muitas lutas, até suspense. É um romance que vale a pena ler, o Alma Bravia. E mais interessante é o romance Os Moluscos, em que ele descreve a cidade de Natal após a Revolução de 1930. Esse é o ambiente onde decorre a ação romanesca. Mas ele também se refere muito, vamos dizer assim, em uma linguagem simples, como um flashback ao tempo da Faculdade de Direito, né, em Recife, as ideias de Tobias Barreto, tudo isso, e os Moluscos. E ele aproveita para fazer uma crítica muito grande à sociedade natalense, principalmente àquelas pessoas que procedem de uma maneira muito vergonhosa após a Revolução de 30, que tanto mudou, né, a vida do Brasil e, consequentemente, da cidade. Pessoas sem firmeza de caráter, pessoas moluscos. Daí se explica, né, o título. Depois disso, escreveu ainda Gente Arrancada, que é um drama de retirantes, também é um romance sertanejo. Eu tenho esses romances todos. Infelizmente, só Gizinha foi reeditado. Eu, nem tanto, mas principalmente Tiago Gonzaga, que é estudioso e grande entusiasta da literatura, tinha conversado com um promotor cultural para reeditar os romances de Policarpo Feitosa. Isso há pouco tempo. A coisa estava encaminhada, aí o produtor cultural, que era uma grande figura, ele morre, falece. Então aí mostra, rapaz, parece que o destino persegue Antônio Souza, porque sempre ele, ao usar uma linguagem que está na ordem do dia, é chutado para escanteio, né?
Mas sempre fica o sonho de algum dia essa obra, que é, sem menor dúvida, de grande importância, possa ser reeditada até pelos órgãos a que ele serviu com tanta dedicação. Ele foi deputado estadual, a Assembleia poderia reeditar esse livro, né? Ele foi procurador-geral do Estado, procurador-geral de Justiça. Mas poderia ser a obra reeditada. Quem tinha sempre o Tribunal de Justiça, pelo Tribunal e convênio do Ministério Público. Podia ser pela Secretaria da Educação, ele foi secretário da Educação, mas sempre fica esquecido, o nosso Antônio Souza. Agora, naquele momento que publicou aquele livro, aquela coleção da editora Bagaço. foi Gizinho, né? Não foi Gizinho? Não, os Moluscos. Não. Naquele momento Sim. que a gente publicou aqueles livros pela editora Sim, Bagaço, sim. aquela coleção. Foi importante. Arnaldo Souza, ele se interessou em publicar os Moluscos. Foi, né? Mas não pôde, porque não houve uma firmeza em relação a direitos autorais. Mas ele ficou muito interessado em O que me surpreende, porque Antônio de Souza, ele não deixou praticamente descendentes, porque, como eu falei, e infelizmente não vou ter tempo para abordar um dos aspectos mais interessantes de sua personalidade, que era a excentricidade. Ele era um homem extremamente retraído, de uma probidade fora do comum, sabe? Como político, como intelectualmente, era um paradigma. E é de estranhar, né? Porque ele não teve filho, ele não se casou. Aí, até quando uma anedota, Cascudo diz que se ele perguntaram, e Antônio de Souza já namorou uma vez? Aí, Cascudo citando um autor, ele disse: se ele não era casto, era cauto. Era cauto. O Dr. Alfredo falece em 56, é isso? 55. 55, então, 1º de janeiro de 2026 entra em domínio público. Aí não tem problema nenhum. Assim, Pode... né? Daqui a 3 anos, mais ou menos. São 70 anos. Não tem problema, da porque já morte. foi reeditado de Gizinho 3 vezes. É. Não é? Eu queria pedir a todos que deixassem E agora, concluir para poder fazer os questionamentos, as discussões, sim, que é para não atrapalhar e nem interromper a perfeito. galera. E, infelizmente, eu não vou poder me referir a esse lado tão curioso da vida dele, que era a vida íntima. Inclusive, ele vivia com 3 irmãs que o chamavam de Neném. Neném. E a senhora mãe dele morreu, e ele ficou só com as irmãs. E praticamente não saía de casa, não tinha visitado ninguém. Eu me permito só contar um episódio só, senhora presidente, que eu sei que eu estou abusando aqui do tempo. Mas, para verem como ele era, enquanto sou. Ele queria que o carro oficial do governo fosse usado exclusivamente em serviço. Mas ele teve notícia que o chofer, que era como se dizia motorista naquela época, estava usando o carro indevidamente. Repreendeu o chofer, mas soube repetidas vezes que está transgredindo e voltando a usar o carro. Então, o que é que ele faz? Manda tirar os pneus do carro e esconde. Assim. Antônio de Souza era uma figura. Meu avô dizia que era o homem mais honesto que ele já viu, dificilmente podia ser igualado. Então eu agradeço muito aqui a vocês,
fica a coisa inconclusa, mas pode ser que oportunamente. As discussões podem falar. Eu queria apenas, eu falo muito baixo, tem que ficar em pé. Tem um microfone, tem um Eu microfone. queria dar apenas uma informação. Microfone. É melhor. Não, é que eu tenho medo. Não precisa não, tá livre, eu tenho um amigo cineasta de Recife, É só ligar. que eu mandei o livro, dizia para ele está fazendo um roteiro de um filme. Será que Aquilo é fantástico, eu estou emocionado agora. é mesmo? Ele está fazendo. Quero que a gente possa Alô? produzir. Terminei. Eficiente. Desculpa, assim. Manuel Nofre, foi muito bom, viu, Manuel? Ouvi-lo, como sempre. Manuel Nofre, essa observação que você fez sobre o conservadorismo me lembrou, eu me vi, o professor Isaura está ali, que fez um estudo recente sobre Moura Rabelo, e uma das lutas do Instituto Histórico é recuperar os retratos que ele encomendou, mas, quer dizer, Sim. né, poder falar um pouco sobre isso, que ele encomendou personagens do passado, já na República, não é isso, para Moura Rabelo? Neto, a sua pergunta é muito interessante, porque esses retratos estão dispostos àquilo, né? Esses estão, infelizmente, esses que estão guardados para e é uma luta do Instituto para a restauração, né? Que reforça isso que foi dito. Em pleno modernismo, ele contrata, ele encomenda a Moura Rabelo, né? Pois é. E é uma obra extraordinária, né? Com fotos de figuras, de luz. E foi muito oportuno, porque você me lembrou de dizer uma coisa que eu não poderia omitir. É que Policarpo Feitosa foi um dos fundadores dessa instituição. Inclusive, fundador da revista também do Instituto Histórico, que é a revista mais tradicional. E é patrono de uma cadeira que é ocupada por Tiago Gonzaga, né? E as figuras são todas do Império, né? José Bonifácio, Pedro II, Dom Pedro II. Quer dizer, ele faz essa encomenda nos anos 20 em descompasso com, né, professor Isauro? No centenário da Independência, 1922. Oi. Que a gente espera recuperar, né, professora? Tem uma luta. Foi apresentado o projeto da Funarte, está na... E você tem ali uma espécie de uma dica do pensamento político dele, né? Porque os grupos são de grandes nomes, né? Da política nacional, e todos eles escolhidos por ele, né? Escolhidos por ele. O senhor falou da questão de ele ser jogado a escanteio, né? E das frustrações dos planos que João Zé Considera em relação a edições de obras dele. E eu me lembrei que em 2000 passou em Natal um pesquisador paulista chamado Eric Guemaida, e ele veio exatamente em busca de subsídios sobre a obra de Antônio de Souza para fazer um estudo, e esse cara morreu também. Foi mais uma frustração da biografia de Antônio de Souza. Inclusive, ele falou muitas vezes pelo telefone comigo. Tem a maldição de ator que o filme que nunca foi feito, porque todos os atores escalados morreram. Sim. Sim, professor Ediva alude aí, mas que eu não tive tempo, porque eu iria me estender mais, mas eu estava abusando já do tempo.
que é uma obra póstuma de Policarpo Feodoro, que é quase um romance, quase memória, que foi muito bem organizado e apresentado por Manuel Rodrigues de Mello. O quase romance, quase memórias, são duas partes. Um é Diário de um Recolhido, é uma espécie de memória dele, né? E o outro é No Tempo da República, né? O nome, que é um romance que ele começou a escrever, mas não concluiu. Mas é uma obra que vale a pena, entender. Muito interessante, exatamente. Também. Que homenagem tem aí? Uma rua, alguma coisa? Olha aí, mais um aspecto aí interessante que você falou. É o homem mais esquecido, mais. Nem nome de rua. Fica sempre na sombra. Porque era para Antônio de Souza ter o nome dele numa rua aqui, do centro de Natal, dessa parte. Mas só há poucos anos é que botaram o nome dele numa avenida lá da Zona Norte. Quer dizer, é uma lembrança tardia. Em Nisa Floresta, que é a terra dele, nasceu lá, ele é só nome de rua. Nisa Floresta tem um pequeno museu lá, em Papari, Nisa Floresta com justiça, endeusada lá na cidade. Quase que se desconhece, Antônio de Souza. E eu confesso aqui, perdão se algum de vocês discorda, mas do ponto de vista estritamente literário, Antônio de Souza é maior, muito maior do que Nisa Floresta. Muito maior. Nisa Floresta é uma grande figura histórica. Não, mas porque Nisa Floresta, não vamos discutir. Mas Antônio de Souza, como literatura, arte, Antônio de Souza escreveu 5 romances. Apesar de não ser modernismo, são romances reconhecidos por grandes críticos. Nisa Floresta, da literatura, o livro de literatura, como eu vi, que eu conheço é A Lágrima de um Caetel, mais romance. Li várias histórias da literatura, Alfredo Pólio, Luciano Stagani, vários outros, Angelina Nepion, nenhum menciona Nisa Floresta. Só Nelson Bernardo Soler diz, cita só o nome, escritores menores do romantismo. Quer dizer, eu agora tirar o mérito de Nisa Floresta, não vou tirar, porque foi uma grande mulher, feminista, ousada, e escreveu o primeiro livro, se não me engano, em 1830, quando no Rio Grande do Norte nem havia literatura, 1830, não havia mesmo. Mas era uma figura digna de todas as homenagens, como filha do Rio Grande do Norte. Agora, deu azar que Antônio de Souza foi nascer em Papari.